Olá, seja bem-vindo ao Extracampo. E no programa de hoje você confere. Nenhum mineiro sorriu nessa rodada. O Cruzeiro recebeu o Curitiba e não saiu de um empate. O Atlético foi à Vila encarar o Santos. Até dominou o jogo, mas saiu derrotado. Já o América voltou a encarar a derrota de frente. Perdeu fora de casa para o Fluminense. Isso e muito mais você confere agora no seu Extracampo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu já quero convidar você a entrar em contato conosco, deixar seu recado na nossa rede social, facebook.com/tvunivale. Eu já vou apresentar também aqui os nossos comentaristas de hoje, né, para fazer essa bola rolar por aqui, porque a gente quer falar sobre futebol e tem muita coisa para falar. Douglas, seja mais uma vez bem-vindo aqui para a gente falar sobre futebol, uma coisa que a gente gosta, né, depois do final de semana, movimentado, Olimpíadas, muita coisa para a gente falar. É o seguinte, bom dia, mais uma vez agradecer o convite. O final de semana não muito agradável para os mineiros, mas ao decorrer do programa nós vamos dissertar sobre isso aí e falar quais foram as falhas e os motivos das derrotas. Vamos destrinchar isso aí. André, seja mais uma vez bem-vindo. Olá, Jefferson. Obrigado pelo participar aqui mais uma vez, ao Douglas, todos que estão nos assistindo, né? Fiquei um tempinho aí fora, né? A semana passada foi semanas, mas isso. Correria danada aí, né? Mas, como o Douglas disse, né? O fim de semana em que nenhum mineiro sorriu. Né? O único que não perdeu também não ganhou, que foi o Cruzeiro. E olha quem diria, né? O Cruzeiro ser o único mineiro que não perdeu na rodada. Tempos anteriores aí seria difícil isso, mas realmente eu acho que o time está no caminho certo. Vamos falar disso e de outras coisas. Já que o André começou a falar do Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro nesse primeiro bloco. O Cruzeiro que em casa recebeu o Curitiba e acabou tomando a virada e depois teve que correr atrás do empate. Você confere agora como é que foi o jogo. Coloca na tela. 13 mil pessoas estiveram na Independência para acompanhar a luta de Cruzeiro e Curitiba para não ficar no Z4. E com uma formação mais ofensiva, a Raposa começou dando as cartas do jogo. Arrascaeta cruzou e Rafinha, que já jogou no Coxa, cumpriu a lei do ex de cabeça. Mas não é fácil fugir do fantasma do rebaixamento. O turco Casim empatou para os paranaenses. No lance do gol, ele se machucou e precisou ser substituído por Vinícius. O ex-atleticano Neto Berola fez um carnaval na defesa celeste até sofrer falta. Na cobrança, Juan não deu chance para Fábio e virou para o Curitiba. O Cruzeiro tentava pelo alto, mas Ábila chegou atrasado. E no contra-ataque alviverde, Dodô quase ampliou. No segundo tempo, a Raposa deixou tudo igual de novo. Ezequiel cruzou e Sobis parou em Wilson. Mas Ábila estava no lugar certo e fez o terceiro dele no Brasileirão. O nervosismo do Cruzeiro era tão grande que fez Mano Menezes discutir com o árbitro. William, de cabeça, quase fez o terceiro. Em seguida, Wilson salvou os paranaenses. O Bigode ainda teve a chance do jogo, mas não colocou força no chute. Fim de jogo e tudo igual no Independência. O Domingo dos Pais Cruzeirenses não teve presente. A equipe celeste empatou com Curitiba e segue na zona do rebaixamento. Esses resultados, embora a gente não goste, né, vão fazer parte de uma campanha. Todo mundo empata, às vezes, um jogo na sua casa. O Corinthians empatou com o Figueirense, né, e é time lá da ponta da tabela. É que o momento que o Cruzeiro está, custa mais esses pontos que a gente deixa escapar. Vocês conferiram aí, né, como é que foi a matéria, como foi o jogo e também a fala do Mano Menezes. E aí, André, sobre o jogo? Olha, eu acho que duas coisas, né, a respeito dessa partida. Primeiro, o resultado foi horrível, péssimo, desastroso, né? Tudo bem, não foi uma derrota, mas foi um resultado que ninguém esperava, principalmente depois de dois bons jogos que o Cruzeiro fez contra o Inter, principalmente contra o Corinthians fora de casa. Tirando isso, e aí a gente vai avaliar, a gente pode fazer uma análise mais tática. O Mano Menezes ele entrou com apenas um volante, que foi o Henrique, que eu nem acho esse volante de ofício, assim, não, né? Pegador, não, né? É mais um segundo, terceiro volante do meio campo. Foi uma estratégia ousada, foi uma estratégia que... Quem olha a escalação, qual que é a sua reação quando você vai ver a escalação antes da partida? Pô, que legal.
tá redondinho. Ele vai entrar com o Rafinha, vai entrar com o Robinho, com a Arrascaeta. O Robinho, que faz o exercício da volância também, vai voltar e vai apoiar o Henrique. Então, na hora do ataque, vai ter 3 caras armando. Na hora de defender, vai ter pelo menos 2 e aí a ajuda dos laterais. E, de repente, até o Rafinha voltando também, enfim. Né? Aí não se sabia o que ia acontecer. Deu certo. Cruzeiro, logo de cara, com 2 minutos, fez 1-0 com o Rafinha no cruzamento do Arrascaeta. O problema é que o Coritiba acertou a marcação dele e conseguiu o gol de empate numa bola parada, num escanteio. E aí o Cruzeiro ficou perdido em campo, não sabia o que fazia em campo. Né? Exatamente porque essa parte defensiva, o Robinho não estava voltando, o Henrique ficou por diversas vezes sozinho, tanto é que no lance do segundo gol, na falta cometida sobre o Neto Berola, salvo engano, não sei se foi o Henrique quem cometeu, agora não estou nem Bruno lembrando. Rodrigo. Aí vai mostrar agora. Foi o Bruno Rodrigo? Mas a gente pode o até Bruno ver Rodrigo. foi o Bruno Rodrigo. Tem um buraco muito grande entre a defesa e o meio ali. Foi o Bruno Rodrigo. Mas foi exatamente um lance em que ficou esse buraco que você fala, Douglas, ali no meio de campo, né? Ali na parte dos volantes. O que aconteceu no segundo tempo? Eu imaginei, né? O Robinho já estava amarelado, foi beleza, o Mano Menezes provavelmente vai tirar um desses 3 armadores, provavelmente o Rafinha, né? Ou o Robinho, que já está amarelado, vai voltar com um cara mais, né? Que faça essa função mais defensiva. Achei que ele ia entrar até com o Lucas Romero. E ele teve outra ousadia, que foi manter o mesmo time do primeiro tempo. E aí o que aconteceu? Só que com a marcação acertada. Robinho, você está precisando voltar. Logo de cara o Cruzeiro conseguiu o gol de empate, também aos 2 minutos, me parece, do segundo tempo. E aí foi uma pressão danada em cima do Coxa, e aí o Coritiba soube se defender muito bem, e o Cruzeiro não conseguiu esse empate, porque também não tinha muito tempo assim. Eu vejo mais do lado positivo. Embora o resultado tenha sido horrível, tenha sido uma catástrofe, mas é um time que apresenta uma evolução. É um time que tem, inclusive, poder de reação. Teve poder de reação contra o Inter, porque saiu perdendo e virou. Teve um poder de reação contra o Corinthians quando não saiu vitorioso de campo. Sabe-se lá por quê, né? Aliás, a gente sabe por quê. E esse jogo contra o Coritiba também teve esse poder de reação. Eu consigo ver agora para o Cruzeiro uma luz no fim do túnel. A mudança é nítida. É nítida. A partir do primeiro jogo, porque a gente assistiu os jogos com o comando do Português, gente, o Paulo Bento estava perdido aqui. Estava perdido, não tinha, ele não sabia o que ele fazia. Assim, vou citar um fato, o Alano foi emprestado para o cara não ser escalado mais. O Alano foi emprestado. Um dia depois de ter entrado em campo. Para não ser escalado, como titular. Porque a diretoria já não confiava nele. A gente assistiu os jogos do Cruzeiro, você via aquele volume de bola na trave, mas você não sentia confiança que o Cruzeiro ia ganhar. O time do Mano é mais equilibrado. É mais equilibrado. O Paulo Bento, a impressão que eu tenho do Paulo Bento, né? Acho que eu falei isso aqui, é de que o Paulo Bento treinava o ataque, que era o Cruzeiro precisa fazer gol, e não treinava a defesa. A impressão que eu tenho é essa, claro que eu não acompanhei, até porque os treinos do Paulo Bento eram quase todos fechados, né? E o Mano mesmo falou assim, olha, eu assisti os jogos do Cruzeiro e eu percebi um desequilíbrio enorme. O que a gente vai fazer, inclusive nós vamos fazer isso, o Cruzeiro vai atacar menos, mas a gente precisa equilibrar essas ações. E você percebe isso, o Cruzeiro é um time mais equilibrado. Estava tomando gol muito no início das partidas, né? Foi assim contra o próprio Corinthians, foi assim contra o Inter, né? E tá buscando esse equilíbrio. Do ponto de vista positivo, o Cruzeiro alcançou, neste fim de semana com esse empate, algo que ele ainda não tinha conseguido no campeonato. O Cruzeiro não perde há 3 jogos, por incrível que pareça. Né? É uma vitória e 2 empates. E aí você vai ver o desempenho do Mano Menezes, tem 33% de aproveitamento, igual teve gente que colocou na imprensa. 3 jogos, gente. São 4 jogos. São 4 jogos. Contra o Santos. Uma derrota para o Santos na Vila Belmiro, contra o líder do campeonato, o atual líder. Não, atual vice-líder. 2 empates, sendo um contra o Corinthians fora, que está ali brigando no G4, e uma vitória contra o Internacional. O outro empate foi desastroso, é verdade, mas com esses problemas todos que o Cruzeiro está enfrentando. Então, acho que o Cruzeiro vai ter agora o Figueirense fora de casa, depois tem 3 jogos fora, no Independência, né? O jogo contra o América, o jogo contra o Santa Cruz e a partida contra o outro concorrente direto, não estou me recordando agora, mas daqui a pouco eu lembro. Então, eu acho que tem uma boa oportunidade de sair da zona de rebaixamento definitivamente.
O Inter está implorando para entrar. Sim. Está implorando para entrar. Por favor. Tá. O Cruzeiro, sai daí porque eu estou querendo entrar. Você quer sair, eu quero entrar. Contrataram o técnico para já dizer mesmo. Aí que jogou. Aí que a vaca vai pro brejo mesmo, né? O Inter fez o que o Inter não fez o que o Cruzeiro fez. Por causa de picuinha do Vitório Pífero, né? Deixou o Mano Menezes de lado e trouxe o Falcão. O Mano também negou, né? O Mano não ia porque já brigado. O Falcão já era. Já se sabia que uma ia dar tragédia um negócio anunciada, Falcão. né? A tragédia anunciada. O Falcão foi um grande jogador. Um grande jogador. Ponto. Acabou. Ponto. Como treinador nunca mostrou nada. Bom comentarista. Nada. Aliás, bom comentarista, cara pacato, educado. Né? Aliás, educadíssimo, né? Rei de Roma, aquela coisa toda e tal. Treinador né? não serve. Mas já tinha tido uma passagem antes pelo Inter desastrosa e agora repetiu. Não, e sem contar, assim, a gente tá fugindo um pouco do foco do Cruzeiro. Cruzeiro, mas, assim, é só uma diferença de escola. A escola do Argel para a escola do Paulo Roberto Falcão. Não tinha nada a ver. Você pega um treinador que é de pegada, tido como retranqueiro, e coloca o Paulo Roberto Falcão, que queria que o time jogasse leve, pra frente. Você quebra o time no meio. Aliás, que arrependimento que a diretoria do Inter deve ter de ter mandado o Argel embora, né? Porque ele teve uma sequência ruim de resultado, mas o Inter chegou a disputar a liderança junto com o Grêmio. Sim. Né? O Inter e aí teve uma queda e tal, mas... mas, pô, faz parte. Para terminar o bloco aí, André, Fábio, lesão do Fábio. Só volta daqui a 8 meses, provavelmente, deve voltar em março do ano que vem. Vai fazer falta para o Cruzeiro em termos de experiência, em termos de qualidade debaixo da trave? Ou você acha que agora chegou o momento do Cruzeiro dar chance para alguém aparecer e começar a tomar essa posição que já Você sabe que eu tenho um amigo meu, atleticano, né? Mas que ele fala, né? Falou assim, gente, o cruzeirense é um povo ingrato demais, porque o Fábio é um grande goleiro, não sei o quê. E eu falo com ele, olha, é um grande goleiro, mas é o terceiro da história do Cruzeiro. Não é o primeiro, não é o segundo. Dida, Raul, depois vem o lugarzinho do Fábio. Né? É um belo goleiro. Mas o Fábio tem hora que você não entende por quê. Esse segundo gol que o Cruzeiro tomou para o Coritiba, eu atribuo a uma dessas três coisas. Ou a lesão que o Fábio já tinha sofrido antes, ou, eu falei na hora, o sol que estava batendo na cara do goleiro. Até a câmera dá uma... cenas anteriores mostram o goleiro assim e tal, né? Ele é míope, ou né? então golpe de vista. Né? A lá Tafarel, você lembra Tafarel pela seleção brasileira, né? 95, 96, né? O famoso golpe de vista Tafarel contra o Uruguai, ou o tal do golpe de vista. Eu acho que foi o sol. Acho que foi o sol. Se foi a lesão, eu acho que foi uma irresponsabilidade do Fábio de ter continuado na partida. Agora, tira um pouco essa Fábio-dependência que existe no Cruzeiro. Né? O Cruzeiro tem bons goleiros. Acho que o Cruzeiro não deve contratar novos goleiros, não precisa. Eu acho que tem ali... Você tem o Elison, que é bom goleiro, que passou pelo Coritiba, onde teve uma boa passagem. Você tem esse menino Lucas França, que ainda não despontou. Mas 19 anos só. Pois é. De repente é a oportunidade de você formar um goleiro. E você tem o próprio Rafael, que é o goleiro reserva, né, imediato, que tem condição ali de suprir. Né? E, aliás, para pegar pênalti, por exemplo, eu acho o Rafael muito mais goleiro do que o Fábio. Mas eu acho que, claro, vai sentir em termos de experiência, em termos de capacidade. E também tem aquela questão, né, André? O goleiro precisa estar jogando direto. Você conhece. E não tem goleiro hoje no Cruzeiro que esteja jogando direto. Pode acontecer o que acontece com vários outros clubes, né? A gente até conversava fora do ar aqui, que o Denis não é um grande goleiro e não será um grande goleiro, mas também não era essa pereba toda que tomava frango todo jogo. O que acontece? A falta de ritmo de jogo. Pode acontecer. Parou de tomar frango. Sim. Continua dando rebote, mas parou de tomar frango. Correto. Assim, eu acho que o Fábio tem, tecnicamente falando, eu acho ele top 3 de goleiro do Brasil. Sem dúvida. Mas a liderança dele, no momento que o Cruzeiro passa, faz falta. Vai fazer falta porque o cara é cascudo. Se o Cruzeiro tomar alguma pancada, tiver algum problema nessa caminhada, o Fábio protege o elenco. Né? Ele é o capitão do time. O Fábio protege o elenco. O Fábio chama... Como protegeu no momento de crise. Né? Chama a As entrevistas do responsabilidade Fábio pro lado eram, dele. inclusive, direcionadas à diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro perde muito nesse aspecto, de fato. Pois é. Vamos fazer o seguinte, o primeiro bloco está chegando ao fim. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a Atlética, tem a América, também tem um pouco sobre futebol nas Olimpíadas. A gente volta já.
Estamos de volta com o Extracampo agora no segundo bloco e a gente vai falar um pouco agora sobre o Atlético. O Atlético que foi até a Vila Belmiro encarar um concorrente direto e saiu com a derrota 3-0 para o Santos. E a situação agora é que o time da Vila passou, o Grêmio, que tem um jogo a menos, também passou, e o Galo agora é o quarto no G4. Você confere como é que foi os lances agora. Coloca na tela. Tá, os lances da partida, pelas imagens da Santos TV. Olha, Esse aí foi um ataque bem no início, né? Bem com 25 segundos de jogo. É isso que eu ia falar. Não foram os 3-0. Né? O Atlético já estava sofrendo uma pressão. Eu acho que até o placar não foi justo. Mas essa pressão era esperada. Essa pressão era esperada. Isso aí é engenharia de obra pronta. Ô Douglas, Isso é engenharia de obra pronta. Lá Todo na mundo Vila sabia. sabe. Não, mas Na Vila, o Santos aos 15 primeiros minutos é pra abafar. Mas eu vou ser muito franco, eu não esperava, não. Eu esperava um jogo pegado do Atlético na Vila Belmiro. O Santos está muito desfalcado. Está muito desfalcado. 5 jogadores, jogou sem 5 jogadores. Sem Lucas Lima, sem o Lucas Lima, Gabriel, o Gabigol, Thiago Maia, Zeca e o Vanderlei, que foi expulso contra o América. É a base do time. Né? Inclusive é isso, o Santos era o goleiro reserva. Né? Eu não esperava, sinceramente. O Atlético estava vindo uma consistência muito grande, entendeu? O problema é que, e aí... a grande defesa. A gente falava disso antes, né? Existe um desequilíbrio, né, no Atlético do poder ofensivo dele e da lentidão, né, das dificuldades que a defesa sofre. Se o Atlético acertar isso, para mim, sendo bem sincero, ele é campeão brasileiro. Mas aí eu acho que, eu não sei se é um pouco de soberbo do Marcelo ou é porque o Marcelo é muito pragmático. Ele não muda. De não mudar o esquema. Porque já que o time do Santos esse abafa, por que não entrou com o mesmo time que entrou contra o Palmeiras? Congestiona no meio. 3 volantes. Congestiona no meio porque o Fred, o Prato, por mais que você consiga ver aí, que eles estão fazendo papel de recompor. No outro jogo contra o São Paulo, tinha hora que o Fred parecia um cabeça de área. Assim, por mais que tenha isso, os caras não têm esse cacoete, Mas você não acha que a perda do Eduardo pro Inter também não modificou um pouco isso? Mas ele não era titular. Mas ele não era mas titular. ele era o terceiro volante que entrava? Quem jogou contra o Palmeiras não foi o Eduardo, foi o Lucas Cândido. Foi o Lucas Cândido. Então, assim, o Marcelo não gosta de variar isso. E também, eu acho que houve um pouquinho de soberba dele, assim, o Santos está desfalcado. Vamos usar o mesmo time. Eu acho que o problema todo foi esse. Congestiona no meio. E outra coisa, quem está salvando a zaga do Atlético é o Eraso. Olha o que eu estou falando aqui. Nossa. O Eraso está salvando a zaga do Atlético. O Leonardo Silva, ele está tendo problema com bola aérea, que era a maior virtude dele. A maior virtude dele. Era a maior virtude dele. O primeiro gol que o Atlético pulou levou, em cima dele. Foi falha dele. O pessoal falou que foi falta. O segundo até acho que pode ser discutido a falta. Eu falando acho que foi, não pode foi, ser não. discutido. O segundo. Mas o primeiro, olha o posicionamento do Leonardo Silva, é coisa de amador, gente. Ele segurou o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique que tem 1,96 m, que é maior que ele. E depois ele desabou em cima dele. Ele ficou desabando em cima dele. Tipo assim, eu tô me derrubando aqui. Mas o Leonardo Silva, ele tá mal, ele tá... O lance do... Ele tá em declínio de cara. Tá em declínio desde 2014, né? Só que ainda tem Ele segura o... E tem um problema nisso aí ainda. Silva A diretoria jogada, trouxe um zagueiro brasileiro que estava jogando no Uruguai para ser o suplente dessa zaga. Ô, gente, trouxe um brasileiro que estava jogando no Uruguai. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Aliás, Ronaldo que não pediu para não usar o Conceição. Isso por causa que já foi passado. Isso é pagamento de Por dívida causa do do empresário. Isso é pagamento de dívida do empresário. O empresário traz jogador bom, mas ele vai cobrar. Não tem outra explicação. O Gabriel estava começando aí da base, joga até de lateral direito, improvisado. É um zagueiro de estatura baixa, mas tem um bom posicionamento. Tinha que dar moral. O Levi fez isso com O ataque do Gemerson. Santos não é alto. Eu não estou falando que o Gabriel é um Gemerson, mas o Levi, eu lembro quando o Otamendi saiu, o Levi deu moral pro Gemerson. Ninguém acreditava no Gemerson, não. A carreira de base do Gemerson não era extraordinária igual a do Eduardo e do Lucas Cândido, não. Ele não era falado. Vou falar. Eu acho que o problema do Atlético, particularmente desse jogo, né? Porque os jogos anteriores o Atlético venceu bem. Eu acho que não passa tanto pela zaga. Quando o Atlético tem esse desequilíbrio, eu acho que é mais pelo meio, que onde deveria ser o setor mais forte. E ele né? tem Junto material com o humano para ataque. fazer E isso. melhorou muito com o Leandro Donizete, mas só o Leandro Donizete marcando, não dá. Só ele que marca. E eu até conversava com o André ontem, que a partida contra o Atlético, o Santos jogou, se for olhar definitivamente hoje o futebol, o Santos jogou sem nenhum volante, porque o Renato não é um volante marcador mais. Tem 36 anos, não aguenta correr. Virou quase um meio armador. Não aguenta correr. O Léo Cittadini é criado em base de armador. O Giamota é criado em base da Portuguesa de armador.
Mas aí é o seguinte, você tinha um volume no meio. O Atlético não tem esse volume no meio. Assim, gente, o Prato volta muito, o Prato é raçudo, mas ele é um centroavante, que às vezes cai pelas pontas, tá jogando assim com o Fred. Você perde esse volume no meio. E que foi o melhor jogador do Atlético na partida. Sim, mas só que você perde esse volume no meio. Vai ter partida que vai ter que ser o Prato, vai ter partida que vai ter que ser o Fred, gente. O Marcelo precisa de entender isso. Não é sempre que dá pra poder Mas jogar com a dois contusão do centroavantes, não. Luan, eu acho isso impraticável agora, né? Ah, mas Vai ter que jogar com os dois ali, ou então ele abre mão de um e aí entra nesse Mas pragmatismo. o Otero tá lá no banco, esperando. Deve estrear agora, né? No fim de porque semana. no Fred o não Marcelo joga. demorou pra poder dar Dá chance pra ele. como é que fala? Dar experiência pra ele no futebol brasileiro. Mas nos jogos fáceis contra a Chapecoense e contra o Santa Cruz, por que esse cara não foi usado? Segundo tempo. Não foi usado, o cara não foi Mas usado. acabou de... Já tem o quê? Tem um mês que ele tá aqui? Tem um mês que ele tá aí. Tem um mês. Desde o jogo que ele contra o Santa fala Cruz, ele já estava disponível. Douglas fala ele é colocou normal. ele na fogueira contra o São Paulo no finalzinho, daquele jogo que o Vitor salvou tudo, e colocou agora contra o Santos. também Assim, no final. vai lá, resolve. Mas o Otero ele tá vindo também para substituir Casares. né, o Casares, que é mais armação. A armação ainda não é o problema do Atlético. Você coloca, mas só que... Tem o Robinho, que pode Mas voltar ali. é o Você jogador tem o que próprio arma, Michael Suel que tá compõe, fazendo essa Mas aí função. o Michael Suel pode ir para uma das pontas Que e é o Otero mais faz a o meio, função dele. que é o certo a se fazer. E o Otero pode vir ajudar na Porque o Michael Suel marcação, não é armador. segura a bola. Eu visualizo, roda. falamos no primeiro bloco, né, o do Cruzeiro, com relação ao Robinho, e eu visualizo muito o Michael Suel dessa forma. O Michael Suel é um cara que poderia ajudar também no combate. Michael Suel, a Até porque hoje posição todos- de ofício até dele, porque hoje todos os de pontos origem ajudam. dele é volante. Era de volante. Ele foi subindo de posição até virar um armador. Mas ele tem sido muito sacrificado em relação à marcação. Você O pode Michael olhar que Suel- ele recompõe muito bem. Sim, o problema é que o Marcelo Oliveira trabalha com as três, né, com os jogadores, os três armadores, vamos dizer assim, né, e com o 9 lá na frente, mais isolado. E o Michael Suel precisa trabalhar essa frente. Ele entra também para participar disso. Eu confio mais no Michael Suel fazendo isso do que no Prato, por exemplo. Também, Entendeu? eu concordo com você. Então, assim, é uma posição que eu até achava que o Prato poderia desempenhar, porque ele fez isso no Vélez e tal, e não vejo mais dessa forma, sinceramente. O Prato é um cara também que caiu bastante, né, nesse aspecto. Acho que é um cara que serviria mais de centroavante mesmo. Até mas porque o ele foi Michael chamado, Suel né? fazer essa entrada, mas voltando, entendeu? Ajudando a marcação. O Prato, ele não tem como fugir, ele é o pivô. No próximo jogo contra o Atlético Paranaense vai jogar provavelmente seja o Otero. Não tem o Fred e não tem o Rafael Carioca. Nenhum dos dois. Você visualiza essa melhor formação para o Atlético? Tirar um dali da frente, coloca um meio campo aqui, nem que seja um outro volante como o Júnior Urso, ou coloca ali também o Otero, que é um jogador de mais qualidade, que bate falta bem, demonstrou que bate falta bem. Dá mais volume nesse meio e, ao mesmo tempo, fazer com que a bola gire mais no meio e menos no ataque. Ô Jefferson, eu entendo o seguinte, há partidas que dá para poder usar o esquema com o Prato e com o Fred. Mas tem time que não tem como você usar Você vai isso, pegar não. um Curitiba em Aí casa, a melhor dá pra você forma- fazer isso, Aí a por melhor exemplo. formação para o que tem hoje, Otero armando, Michael Suel numa ponta, Robinho em outra e o centroavante, seja o Prato ou o Fred. E agora, questão de volante, assim, tem o falso 9, né? O Júnior Urso é um falso jogador. Aquilo é brincadeira. Eu não gosto do Tem Júnior um Urso. comentarista que chama de falso-falso. Não, porque o próximo jogo o Rafael Carioca tá fora, né? A minha opção seria o Lucas Cândido, não seria o Júnior Urso. Não, eu não... Deu certo contra o Palmeiras. Eu não gosto do Júnior Urso. Eu já falei isso aqui uma vez. Ele como volante, ele não tem pegada e ele armando, ele não tem categoria para armar. Então eu não gosto dele como jogador, nem como terceiro homem de meio campo, que é o que o Robinho está desempenhando agora no Cruzeiro. Ele não serve para isso, porque tecnicamente ele é muito fraco. Ele tem muita força, muito pegada, mas eu acho ele preguiçoso. Então, para mim não dá, não. Vamos fazer o seguinte, o segundo bloco está acabando. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre futebol. Tem o América, também tem a seleção brasileira. Hoje tem jogo das meninas, hoje à noite. Sai daí, a gente volta já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do Extracampo. Vamos falar um pouco sobre o América, que foi até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense e acabou não sorrindo. Voltou depois de alguns jogos sem perder, voltou com uma derrota de lá.
Confere como é que foi o gol da partida, o gol do Henrique Dourado, né, que já passou pelo Cruzeiro. Foi mais do mesmo, né? O América jogando bem. Eu vi só uma parte desse jogo, porque eu fiquei conciliando, na verdade, com o jogo principal do horário, né? Que foi o Grêmio e Corinthians. Que foi mais jogo, inclusive. Muito mais, Mas, assim, o América é aquela história. O América está engrossando as partidas e não está vencendo. Agora, houve uma evolução. Né? Que pena. Dá até tristeza. Que pena. Né? O América está fadado a cair, está 5 pontos. Não, mas tem uma coisa também que eu falei nesse domingo que é impressionante. Parece que não é só o time em si que quer cair. Parece que a instituição CBF quer que o time caia. O time só joga 11 horas da manhã, gente. Mas o América... Não aguenta, não. O América é sessão da tarde. Se ele jogar o América é sessão da tarde. Vou falar por que o América é sessão da tarde. 2001... 2012, assim, que eu pude acompanhar o América na primeira divisão. Eu acho que... 98 também? Ele teve, 2001... Mas assim, o que eu pude acompanhar, assim, 2001, 2012... Pela idade da gente, a gente acompanhou 2001, 2002... E agora 2016. Me fala se tem alguma coisa diferente. Absolutamente nada. Me fala se tem alguma coisa diferente. Eu vim aqui acompanhar, eu estava aqui só nos bastidores acompanhando. O Nicomedes falou o quê aqui? O América tem que mandar o Givanildo embora, trazer um treinador de primeira divisão antes de começar a temporada. O que aconteceu? Esperou o campeonato começar, viu que o barco ia afundar, mandou o Givanildo embora. Em 2000, o América foi campeão mineiro com o Lula Pereira. Que tinha sido o último título do América. Eu lembro do Lula Pereira, inclusive, 2001. falando o seguinte: nós vamos ganhar o estadual antes do campeonato começar. Na pré-temporada já falaram, nós vamos ganhar o campeonato mineiro. Né? E depois, e foi bem e tal, né? Eu não me lembro, não me recordo se naquela época o Lula Pereira se manteve até o final do campeonato. Mas enfim, o América subiu, né, para a primeira divisão, 2001 disputou e caiu novamente. Eu acho que não são os erros que são sistemáticos, eu acho que o time nasceu para jogar lá? O clube não tem condição de manter um elenco, de formar um elenco de nível de Série A. Não adianta. Foi campeão mineiro agora. Cruzeiro e Atlético, ao longo de suas histórias, vai ter um momento que eles vão ratear e vão dar espaço para outros vencerem. O Cruzeiro perdeu o título há pouco mais de 10 anos. Há 10 anos. Perdeu o título para o Ipatinga, título mineiro. O Atlético ganhou no sufoco no ano passado contra a Caldense. Essas coisas vão acontecer e de vez em quando a América vai lá dar uma abocanhada. Em campeonato brasileiro, de Série A, a coisa funciona de forma diferente. Você tem que ter um mínimo de elenco. O América estava tentando, aquele jogador que passou pelo Boca, que foi reservaço do Palmeiras, o Mochi. O Mochi, estava tentando o Mochi. O Mochi não quis vir para o América. Inclusive, também não quis vir. Eu vi uma entrevista, eu ouvi na rádio uma entrevista um dia de um dirigente do América, não era nem o Alencar. Não me lembro quem tantos, era. Né? São tantos presidentes, alguém do conselho lá da América. E o cara falou assim, olha, o América tem dinheiro. Aliás, era um setorista do América conversou com o Alencar da Silveira Júnior, que é o presidente, né, principal do América, e ele falando o seguinte, olha, o América tem dinheiro para contratar, o América está com caixa aberto para contratar, mas não querem vir. Quem que vai querer? E aí, com todo respeito à instituição, até pela campanha que já tinha começado. O América, exemplo do Cruzeiro, começou a montar o time, né? Achou que o time do Mineiro era ótimo, e aí precisou montar o time, remontar ao longo do campeonato. O Cruzeiro tem a condição de ir atrás do Rafael Sobis, do Ábila. Precisou abrir o cofre, mas tem condição desses caras. O América, mesmo que tivesse a mesma condição, quem vai querer vir para um clube que não tem a mesma grandeza dos outros que estão disputando o campeonato e cuja perspectiva de rebaixamento é muito maior? E é difícil quando você entra no campeonato e tem 20 clubes difícil, e você, rapaz, de grandeza, é menor que todos os 20. Mas aí é o seguinte... menor que todos os outros 19, aí é uma questão de planejamento e organização. Você falou Chapecoense? Chapecoense tem 4 anos. A Chapecoense está aí se segurando. Mas a Chapecoense troca de treinador 3 vezes no campeonato. Tradição. Em 2001, a América foi essa palhaçada aí de trocar treinador umas 500 vezes no campeonato. Nossa, só o Givanildo nunca mais voltava. Em 2012, foi a mesma coisa. Em 2012, o América fez essa troca... É igual a Zé Maria Pena com o Democrata. Umas 3 vezes. Só vem e agora, de novo, essa troca o planejamento deveria ter sido o seguinte no final do ano. Givanildo, muito obrigado, mas você não é um treinador de primeira divisão. Nós vamos fazer um planejamento que a gente quer ficar na primeira divisão. Infelizmente, a gente não confia para poder passar esse trabalho em você. Não é te ofendendo, não. Mas você serviu até aqui.
O Nico falou isso aqui aquela vez, rapaz. Não tem pra onde fugir, não. Aí pegaram, deixaram o cara até onde aguentava e depois mandaram o cara embora. Mas se tivesse começado, digamos que tivesse começado a primeira divisão, a temporada, temporada. com o Anderson Moreira. Mas tem uma diferença. Aí não dá certo. Sabe quem que eles iam contratar? Givanildo. Mas tem uma diferença que eu acho que o Douglas está querendo citar, que eu estou entendendo, é o seguinte. O Givanildo subiu com aqueles jogadores. Você tem um sentimento de irmandade e tudo mais. O cara que vem de fora, ele vai falar assim, não, por favor, você não tem nível para jogar na América, por favor. Um trabalho sério dá para se manter aos trancos e barrancos. Dá para se manter na primeira divisão. Até porque a manutenção Olha do Chapecoense. trabalho. Até porque um time ser pior que o do Botafogo é muito difícil. É claro que eu não estou comparando a grandeza dos dois clubes, pelo amor de Deus, mas o Vasco vai subir. Você tem dúvida de que o Vasco vai subir para a primeira divisão? Nas costas. O Vasco vai demitir o Jorginho ao final? E aí a gente pode discutir se o Jorginho é um treinador de ponta. De futebol ponta não, mas de brasileiro. Série A Em sim. ascensão. De Série A. De Série A em ascensão. Então, assim, vamos considerar essas coisas. Ricardo Gomes, que subiu com o Botafogo, então dá para discutir. Aliás, se bem que esses caras estão indo na ponta ainda, o que mostra que o treinador no Brasil realmente está vivendo uma crise. O Gomes e o Jorginho já passaram pelo time de primeira divisão. Me fala um trabalho... O Givanildo também. Não, mas um trabalho bem feito do Givanildo na primeira Fortaleza, divisão. Mas um trabalho Não. bem feito na primeira divisão não tem. Até há pouco tempo, Douglas, esses caras também não tinham trabalho nenhum. Mas já O fizeram primeiro alguma trabalho do coisa. Jorginho foi há 2 anos pela Série A. Então, é claro que a camisa, a gente está tratando da instituição América, que tem um poder de compra, de negociação de jogador, que é menor que a do Vasco, que está na Série B. Convencimento, né? Na verdade, é o poder é óbvio, convencimento. o Vasco é infinitamente Mas, maior assim, que o a América. escola do Givanildo, eu não estou querendo ofender o Givanildo, eu acho ele um excelente técnico. Mas a escola do Givanildo foi para divisões inferiores, um futebol mais pegado, um negócio mais competitivo. Bom, rapaz, um futebol de classe, para poder conseguir competitividade com classe, para ser campeão em primeira divisão, o Givanildo não consegue desenvolver Se isso, fosse não. o Anderson Moreira, Eu acho ele limitado desde o a isso. início da temporada, em qual colocação a América estava hoje? Eu duvido que não é estivesse claro que a gente- entre os 4 piores. Claro que a gente também Porque não passa acho que não passa só pelo treinador. Eu acho que passa muito pelo elenco. A diretoria do mentalidade da América diretoria. supervalorizou esse elenco porque foi campeão mineiro, em cima de um péssimo Cruzeiro, em cima de um Atlético que estava mais preocupado com a Libertadores, né? E aí chegou no Brasileiro achando que ia chegar lá em cima, ia ficar por cima da carne seca e está bem abaixo, né? É o último colocado disparado. Para mim, está rebaixado, não vai ter poder de conseguir. Não, A também América tá está com 13 pontos, né? A gente vai ver a tabela aí. Está com 13 pontos. Precisa de fazer 3, 4 vezes mais com mais da metade do campeonato O tendo América cai. acontecido. É a mentira chamada estadual. Vamos ver então a tabela. Eterna. Palmeiras que é líder com 39 pontos, tem 20 jogos. Depois vem Santos com 36. Grêmio com 35, mas tem um jogo a menos. Sim. Atlético Mineiro com 35. Corinthians com 34. O Atlético fecha o G4. O saldo de gols... Não, o saldo de gols é a última ali, né? o último. Olha como é que caiu o saldo do Atlético, e esse é o problema do Atlético, Sim. pro atleticano hoje. Porque, na verdade, o Grêmio passou o Atlético, já passava pela vitória de 3-0. Como o Atlético perdeu, aí piorou a situação. Sim. Né? A diferença ficou de 5 gols de saldo. É. Ou seja, E o Grêmio vai já pegar o tem Atlético 28 nas próximas gols rodadas. sofridos. O Atlético tem tem 28 gols sofridos. Olha você A ver. melhor defesa do campeonato é a do Santos. Depois vem seguido do Corinthians com 34, Flamengo com 34, Atlético Paranaense com 30. O próximo jogo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, dentro da casa do Atlético, mas é duro, porque o Atlético Paranaense é duro dentro do Horto. Isso mesmo. Ponte Preta, Fluminense, Chapecoense, que ganhou ontem à noite do Incrível Internacional. Esporte em recuperação. Esporte em recuperação, São Paulo, Caindo demais. também está pedindo para entrar na zona de abaixamento. Botafogo, Vitória, Inter, que já está batendo ali na porta, por favor, deixa eu entrar. Curitiba, que também tem feito até bons jogos, mas também tem sido castigado em alguns momentos. Figueirense, Cruzeiro, Santa Cruz e América. O América está a... 8 pontos. Não. O Figueirense. 9 do Você Curitiba. é avaliado Curitiba. Isso, 9 do Curitiba. Está a 9 pontos do Curitiba. São 3 vitórias. O América, que é exatamente o número de vitórias que o América tem até agora no campeonato. Quer dizer, para sair da zona, ele tem que conseguir, no mínimo, que todos percam e ele repita Golfinho, a né? campanha que fez até agora. Que é golfinho. Vamos ver, Uma vai, gracinha. Vamos ver os próximos jogos. Tabela. Começa na sexta-feira. Parece um jogo de Série B mesmo. Mas a CBF pede piada, né? Eu acho que é piada pronta, né? Mas a Chapecoense não tá Nunca agindo na caiu. Série B, não. Horário, Nunca caiu. América e Chapecoense. Vou apostar no América
por estar engrossando as partidas. Eu vou apostar na América vou por ser em casa. torcer pro América Eu não ganhar aposto esse no jogo. América em situação nenhuma, eu acho que dá um empate aí. Botafogo Sport. Eu vou de Sport. Eu vou de Sport, porque o Botafogo tá sem treinador, né? Perdeu o Ricardo Gomes. Não, pro ele São Paulo. vai ser o interino, subiu mesmo, o cara da base. Eu vou de empate. Explica isso pros jogadores, né? Eu vou apostar no Sport. Eu vou de Sport também. Esse é jogão. Flamengo e Grêmio. Provavelmente estreia do Diego. Eu aposto no empate. Eu aposto no Grêmio. Eu aposto no empate também. Eu tô na coluna 2 hoje, gente. Atlético e Atlético Paranaense. Essa eu vou na coluna 1. Eu vou na coluna 1 também, mas aquele negócio suado, passado. Não, eu arame aposto no farpado. bom desempenho do Atlético em casa. Eu vou apostar no Atlético Mineiro, né? Vou apostar no Galo. Eu acho que o Furacão não aguenta aqui, não. Palmeiras e Ponte Preta. 3 pontos fácil. Eu não acho fácil, não. Acho que o Palmeiras vai está dar retomando o empate. futebol agora, mas eu aposto no Eu Palmeiras. aposto no empate. E esse aí? Internacional. Briga de foice no escuro. Internacional e São Paulo. Gente, é 2 times grandíssimos. A gente faz isso até brincando, mas é incabível ter um elenco desse. Rapaz, já disputaram final de Libertadores, Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Né? São No campeões ano- mundiais. Foram campeões mundiais, disputaram semifinal de Libertadores, estão os dois brigando para não cair. Vamos lá. Internacional e São Paulo. Inter. Vou apostar no São Paulo. Inter. Aliás, no empate. Vamos apostar no Inter. Na taça Santa que Cruz e Fluminense. Fluminense. Empate. Fluminense. Curitiba e Santos. Santos. Eu vou de Santos. Também vou de Santos. Figueirense e Cruzeiro. Vou apostar no Cruzeiro. Vou de Cruzeiro. Eu vou pelo retrospecto do fora de casa do Cruzeiro, que é melhor que dentro de casa. Vou de Cruzeiro. Eu também. Mas eu o vou retrospecto acompanhar fora de casa foi mais com o Eu vou Paulo acompanhar os Bento. relatores. aí. Mas dentro de casa ainda continua ruim. Corinthians e Vitória. Corinthians. Empate. Nossa, eu Um vou ataque de... que não faz gol há 7 jogos, vou Vai de lá, pra empate. ganhar na loteria, eu vou apostar no empate, esse jogo aí. Gente, o último palpite aí hoje, Brasil e Suécia. Seleção brasileira. As meninas, né? As meninas. E amanhã, Das meninas também. amanhã tem Brasil e... Vadão sendo menos omisso, né? Mas também tem um futebol masculino. Aposto também no Brasil. Aliás, Pode dar o Brasil Alemanha. tá fazendo... Pode dar Brasil e Alemanha nas 2 finais. O Brasil ganhou 2 medalhas de ouro até agora, né? Uma no Sim. judô. E né? acabou Tudo de bem, ganhar que hoje aí de tem uma manhã. tradição. E ganhou ontem no salto com varas, que eu achei Belíssimo, Thiago. impressionante. Fenômeno. Encarou o campeão mundial de Em frente. Londres ganhou medalha olímpica nas argolas. Né? O Brasil vai ganhando medalhas de ouro, né? Em esportes onde ele não tinha tanta tradição Mas assim. ontem foi fenômeno. Legal. Ontem realmente foi uma Foi final, linda, foi Só um espetacular. comentáriozinho sobre o francês. Segura ó. só um pouquinho, editor. Ele achando ruim sobre... As falando- vaias. As vaias. Ô, gente... No último gol, Aliás, ainda bem que ele voltou a tempo, né? Ele se redimiu, pediu desculpas e tal, mas ele comparou a torcida brasileira aos nazistas, a torcida nazista alemã, nas Olimpíadas de 1930. Ele queria apoio aqui no Brasil. Ben 1936. Johnson, quando vai, Não, foi Ben Johnson, não. Foi em 1936, quando vaiaram, esqueci o nome de um Johnson negro, né? Aí ele depois voltou a... Não é bem assim e tal, mas as críticas ele manteve. Queria apoio. O concorrente direto sendo brasileiro. A gente torcida pode discutir a brasileira, tá questão bom. das vaias, mas que 11h30 da noite? Que cara Ô, chato, dói. né? Vai. Eu saio de casa pra ver o atleta brasileiro ser campeão olímpico, vou aplaudir Quer 11 dizer, h eu saio de casa, nem tinha esperança, o Na cara... segunda-feira? Pô, não. Gente, infelizmente o Extracampo de hoje tá chegando ao fim, então a gente volta na semana que vem. Até a próxima. Tchau.